Saudações de paz, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou entrar aqui agora com o pastor Henrique, ok? Meu pastor. Vamos entrar junto aqui para falar sobre coisas aí pertinentes a todos, ok? Já entrou aí a irmã Elisâmia, Guilherme, Jéssica, já está todo mundo entrando aí. Vai ter um bate-papo hoje interessantíssimo aqui sobre eventos da vinda de Cristo e eventos escatológicos. Pessoal, a imagem tá boa, tá escura. Qualquer coisa eu ligo aqui a luz, ó. Eu não sei se fica melhor ligando a luz ou sem a luz. Paz, boa tarde, irmã Elisâmia. E aí? Tá legal assim, irmãos? A imagem tá muito escura. Vocês acham melhor assim ou ligando a luz? Eu liguei a luz. Só que se eu ligar a luz fica meio que refletindo no meu óculos. O que vocês acham? Dá um toque aí. Tá legal a imagem assim? Com a luz ligada ou sem a luz? Pessoal, ajuda eu aí. Pra mim aparece um pouco escuro aqui, tá legal? Ah, então tá bom. Então não vou ligar a luz não. Tá bom a imagem, então vamos ficar com a imagem assim mesmo, ok? Está bom sem luz. Então maravilha, ficar sem a luz aqui. Pessoal, ó, bom, segura um pouquinho aí, tá bom? Pastor Henrique já vai entrar aqui. Ele vai me mandar o convite, ok? E nós vamos falar hoje nessa live aqui agora à tarde sobre eventos do fim, amém? Eventos do fim, coisas importantíssimas que precisamos trabalhar e falar relacionado ao apocalipse bíblico. Lembrando que isso tudo aqui, tanto a live de ontem que eu entrei com o Breno lá de BH, né? Lá de BH, Minas Gerais também, falando sobre um ponto que eu trabalhei na aula que eu cedi para vocês na última quinta-feira. Tem pessoas que estão aqui comigo que participou dessa aula, ok? Eu fiz uma aula aí sobre o livro do Apocalipse, eu fiz uma exposição do capítulo 1 do livro do Apocalipse até o capítulo de número 22, abordando os principais pontos e temas. E não deu para esmiuçar tudo, porque o Apocalipse é um livro extraordinário e maravilhoso. Então eu propus aí mais 8 aulas, se alguém tiver interesse, estiver aqui comigo, depois me chama aqui no direct, ok? E essa live aqui também faz sequência da aula de quinta-feira, porque falaremos sobre coisas do Apocalipse. Pastor Henrique já entrou. Pastor Henrique, meu querido, pode mandar o convite, que eu já vou te aceitar aqui agora, ok? E nós já vamos entrar aqui para falar sobre coisas importantíssimas aí a ser frisadas sobre a volta de Cristo, acontecimentos que precederão a sua vinda e muitas coisas importantes. Bom, peraí, não. Quem mandou o convite aqui foi João Amorim. Pastor Henrique, manda o convite. Peraí, agora apareceu 2 aqui. Deixa eu clicar aqui para ver quem vai entrar comigo. Apareceu 2 convites aqui, Pastor Henrique. Pastor Henrique, porque tinha outro convite aqui na frente. Pronto, tá abrindo a tela. Vamos lá, vamos lá. Tá carregando ainda. Continua aí, pessoal. Vai ter um momento também de perguntas e respostas sobre aquilo que trataremos nesta live de hoje, ok? Não foi ainda não. Pastor Henrique, tenta mandar outro convite aí, porque não tá indo. Olha lá, eu já mandei para ti, Pastor Henrique. Chegou aí o convite? Ah, verdade, a irmã Jéssica acabou de comentar aqui, o link da imersão do Apocalipse está na bio, ok? Está no meu perfil. Quem tiver interesse aí em estudar o Apocalipse mais a fundo comigo, clica no link aí da bio do perfil do meu Instagram, que lá tem todas as informações para você estudar conosco aí mais 8 aulas sobre Apocalipse. Pastor Henrique, eu acho que você vai ter que sair da live e entrar de novo e mandar o link, porque eu também mandei para você aqui, mas não tá indo. Ó, vou mandar de novo. Mandei, Pastor Henrique, de novo o convite. Vê se chega aí o convite aí para você aceitar para entrar aqui comigo. Se não, qualquer coisa, você sai da live e entra de novo aí, que aí eu acho que tem a oportunidade de você mandar... Agora foi. Agora foi. Aê! Pai do Senhor, tá sem voz. Tá sem voz. Pera aí, parece que tá sem voz. Ai, agora eu tô. Fala de novo. Acho que é melhor você colocar o fone, tá rachando o áudio. O áudio tá meio distorcido. Coloca o fone para nós ver. Fica aí com nós aí, ô pessoal. Pastor Henrique, ele tá colocando o fone ali para ver se melhora, ok? E aí nós melhorou? Já fala agora.
Opa, agora tá 100%. Melhor? Agora tá, Aí tá sim. ótimo. Ó, tô com o Maravilha. Lucas aqui também, ó. Mas galera, boa tarde. Ô Lucas, graças a paz, varão, boa tarde. Tudo Coisa bem? boa. Tudo bem, Tocha? Ô meu pastor, tô bem, graças a Deus. É um prazer imenso estarmos aqui nessa live aqui para falar dessas coisas tão importantíssimas aí ao reino de Deus, né? Separados Maravilha. de corpos presentes, mas unidos no mesmo espírito aqui pela Glória a live aqui para Deus. falar das coisas de Deus. Glória a Deus. Elaboramos umas perguntas aqui boas, hein? Vamos às perguntas, velho. Vamos aí, vamos tentar responder. Lembrando, irmãos, lembrando que escatologia, o que é escatologia? Escatologia é tudo aquilo que se trabalha, as coisas que vão acontecer, coisas futuras. Lembrando disso, tendo isso aí em observação primária, nós vamos dar algumas possibilidades de interpretação. Uma coisa que nós podemos bater o martelo, né, pastor Henrique, em escatologia é só uma coisa: Jesus vai voltar. Isso daí ninguém discute, ele vai voltar. Só Exatamente. que o resto, tudo aí tem posições diferentes. E com isso tudo que tem acontecido, né? Desde Covid, crise financeira, tem muita especulação, né? Profecias, enfim. São tantas coisas que têm acontecido aí nos últimos dias que é legal a gente estar fazendo esse esclarecimento, né? Essas perguntas, para que a gente venha também agregar fé à nossa vida, né? Sim, perfeito. Bom, vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta, então? Bora, vamos pra cima aí. Manda essa pergunta aí, ué. Vamos lá, a primeira pergunta. De acordo com as profecias do fim dos tempos, o que vai acontecer? Como acontecerá? O que a Bíblia diz sobre isso? Essa é uma pergunta maravilhosa para trabalharmos. Ok, vamos lá. Quais são as profecias e os acontecimentos que aguardam ou que precedem a volta de Cristo e o fim de todas as coisas? E, na verdade, esse fim vai se findar com um novo começo, que é o novo céu e a nova terra. Bom, essas profecias, as principais, estão contidas em Mateus 24, quando Jesus Cristo, após sair do templo, ok? Após ele sair do templo, seus apóstolos mostram para ele a estrutura monumental do templo e diz: olha que magnífico que é esse templo. E o próprio Jesus olha para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribado. E em particular, diz Mateus, capítulo 24, que eles perguntam a Cristo quando isso aconteceria, né? Na verdade, os apóstolos fazem 3 perguntas para Jesus. Quando seria a destruição do templo, o que precederia a sua vinda e como seria a sua vinda? E ele começa então respondendo essas perguntas, só que a grande problemática é que ele não responde em ordem cronológica. Ele responde uma, depois pula para outra e volta para outra, e aí fica meio até que difícil de entender. Porém, dá para entender fazendo uma boa exegese do capítulo 24 de Mateus. Porém, o que mais apontaria para a volta de Cristo e nosso encontro com ele, citado logo nos primeiros versículos, quando ele disse que haveria rumores de guerras, guerras por todas as partes, terremotos, ok? E pestes, né? E pestes. Ou seja, teria guerras, e isso começa a acontecer, pastor Henrique, após mais ou menos 40 anos ali que Jesus profetizou. Algumas dessas profecias dele começam a acontecer. Primeiro, 40 anos depois, o templo, pedra sobre pedra, caiu, né? Tito Vespasiano, um dos generais de Roma, ele veio a Jerusalém, guerreou contra a cidade por causa da revolta ali dos zelotes, e após guerrear contra a cidade, destruiu o templo de Jerusalém, e realmente não ficou pedra sobre pedra, para que não viesse a ser contada história. A única coisa que sobrou ali do templo foi uma parte oriental do muro, que ele mesmo mandou deixar, para que todo mundo visse e lembrasse que foi ele que fez aquilo com a cidade. Então isso começou a acontecer 40 anos depois que Jesus profetizou. E também, quando ele fala guerras e rumores de guerra, 40 anos depois, isso começa a acontecer dentro do Império Romano. Imperador tentando derrubar imperador, pai tentando derrubar filho, generais do imperador romano tentando dar o golpe no império e tomar o lugar do imperador. Só que quando Jesus profetizou isso 40 anos atrás, eles viviam a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Aonde o Império Romano alcançava tinha paz. Não tinha rebeliões, não tinha contendas nem citações. Então isso começa a acontecer 40 anos depois. E 40 anos depois também explodiu em 1000 pedaços o Vesúvio, lá na Itália, por volta ali do ano de 79, se eu não estou equivocado. Ele explodiu em 1000 pedaços. E Jesus falou sobre catástrofes naturais, guerras, rumores de guerras, a destruição do templo de Jerusalém.
E uma das coisas que ele falou, que é pestes, né? Isso daí começou a acontecer desde ali do ano 100 para frente, sempre teve grandes pestes, epidemias e pandemias, como na Idade Medieval, como a peste negra na Idade Média, ok? E até hoje nós estamos vivendo aí mais um dos sinais proféticos que Jesus falou que aconteceria, que precederia a sua vinda e o fim do mundo, ok? Maravilha. Vamos lá. Uma segunda pergunta é sobre a expressão de Jesus Cristo, onde ele diz que não passaria nada dessa geração, né? Tudo que ele disse se cumpriria, né? E o que ele quis dizer com isso? Né? Que geração é essa? Quando se finda? Se findou? Eita, que pergunta, hein, rapaz? Essa pergunta aí, eu vou ser sincero para todos os irmãos que estão aqui com nós aqui na live, ok? É uma pergunta de difícil interpretação, porque essa pergunta que o pastor Henrique acabou de fazer, ela está nessa exposição que eu acabei de trazer de Mateus 24. E ela já está lá no final, né? Quando Jesus está falando sobre tudo o que aconteceria, que precederia a sua vinda. Aí ele diz, e eu vos digo mais, não se passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Só que aquela geração que Jesus falou sobre essas profecias já se passou. Se passou há muito tempo, não tem ninguém vivo daquela época, né? Como entender essa expressão de Jesus Cristo? Não se passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Tem duas possibilidades de entender o que Cristo quis dizer ali, né? A primeira possibilidade é que aplica-se somente até o ano 70, né? Que aquilo que ele falou sobre destruição do templo aconteceu naquela geração. As pessoas que ouviram essa profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra, a maioria deles estavam vivos quando Tito Vespasiano invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Essa é uma possibilidade de se interpretar que não se passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem, né? Porém, a segunda interpretação, que eu creio que é de forma majoritária mais aceita, que é aquela que eu também aceito, é o seguinte: dentro da teologia tem um termo técnico que nós usamos que chamamos de sensus plenior. O que seria o sensus plenior? Seria o cumprimento mais pleno de uma profecia, seria um duplo cumprimento, como se cumprisse de uma forma, mas depois ele se completa de forma plena, em outro estágio, em outro tempo dessa profecia. E aí como que se encaixaria essa fala de Jesus dentro desta visão? Ou seja, Jesus Cristo está falando de todas as coisas que vai preceder a sua vinda, certo? A destruição do templo, a destruição de Jerusalém, pestes, calamidades, terremoto, guerras, rumores de guerra, e aí sim, então depois virá o fim. Então essa frase de Jesus se encaixaria para quê? Quando acontecesse todas essas coisas, que coisas? Pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, aí sim viria o fim, e não passaria essa geração que viveu e vivenciou tudo isso, entendeu? Tipo assim, ó, vamos supor que essa geração nossa começa a viver sempre com guerra, com muitas pestes, muitos terremotos e rumores de guerra. Então, se isso tudo está acontecendo na nossa geração, não se passará essa geração que está acontecendo todas essas coisas que Jesus está falando, sem que ele venha, entendeu? Aí então dá para usar como duplo cumprimento. Aconteceu em partes na época do povo que ele verbalizou essa profecia, até o ano 70, e acontecerá no futuro para a geração que começar a viver todas essas coisas. Guerras, rumores de guerras, terremotos e pandemia, pestes e praga por todas as partes. Essa seria aí a melhor interpretação para essa profecia de Jesus, que não se passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. Certo. E é falado muito, evangelista Wesley, sobre essa parte, acerca de Israel, né? Como se Israel tivesse virado uma nação, e após esse cumprimento de uma geração, que provavelmente 70 anos, findaria tudo isso. Então, dentro até da numerologia, há muitos que argumentam isso, né? Que Israel se tornou nação em 1948, então em 2018 deu 70 anos, né? Que acontece? Alguma coisa bateu errado aí, né? Ô, pastor Henrique, muito bem pontuado, a maioria interpretava essa profecia aí, né? Quando Israel começasse a florescer, né? Quando florescesse a figueira, não se passaria uma geração sem que todas essas coisas acontecessem. Então eles pegam o termo figueira ali, né? Ou oliveira, eu não lembro muito bem. A expressão está no texto, mas acho que figueira é oliveira. E eles pegam e tem Israel como a figueira ou a videira
a videira do Velho Testamento, daquela parábola que Deus plantou uma vinha, né? E essa vinha seria a nação de Israel. Então eles pegam e entendem o seguinte, né? Como Israel, isso daqui é muito importante, que é histórico. E teve uma pergunta aqui, ó, as perguntas não vai responder no final, mas teve uma pergunta aqui, eu acho que a pessoa que está aqui, né? É John Braga, onde encontramos esse fato histórico da destruição do Templo de Israel. Isso daí você vai ler num livro chamado História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, e tantos outros livros aí que falam de cultura judaica. Isso daí aconteceu no ano 70, e é citado lá. E falando sobre isso, com a destruição do templo aí no ano 70, a invasão de Tito Vespasiano, teve a maior diáspora da nação de Israel. O que é diáspora? O espalhamento desse povo para o mundo inteiro. Eles perderam seu país. E desde o ano 70 da era cristã até 1948, não existia mais o país Israel. Eret Israel, terra de Israel, não existia. Lá era chamado de Palestina. Lá foi chamado de Palestina. Então, em 1948, a ONU se reuniu para ter uma votação para a terra de Israel voltar a ser a nação de Israel. E aí, por incrível que pareça, empatou-se a votação e aprove Deus pelas mãos de um brasileiro trazer o voto de Minerva aí, né? Oswaldo Aranha, o brasileiro que deu o voto lá a favor de Israel voltar a ser a nação de Israel. E muitas pessoas dizem que uma profecia de Isaías se cumpriu esse dia pelas mãos de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. A profecia de Isaías que diz: poderá Deus fazer uma nação tornar a existir em um dia? E ele tornou fazer uma nação voltar a existir em um dia. E a partir daquele dia ali, de 1948, acho que foi em março, não lembro muito bem, foi em maio, a Israel voltou a ser a terra de Israel. Então se cogitou muito sobre essa profecia de Jesus. Se realmente ali a videira ou oliveira seria Israel, então a geração seria quantos anos? 40 anos, 70 anos, 120 anos? Muitos dizem que é 40 anos, que foi o tempo que o povo ficou no Egito. Outros dizem que é 70 anos, porque é o tempo que o povo ficou no cativeiro. Mas na verdade, se for 40 anos, não cumpriu. Então não é a profecia. Se for 70 anos, também já passou, foi 2018. Não era a profecia. Então, realmente é o que Cristo disse. Ninguém sabe, senão Ele, o Pai e o Espírito, a hora, o dia e o momento da sua vinda. O resto, ninguém sabe, ok? Maravilha. Vamos lá então para a próxima pergunta. O que é o arrebatamento da igreja? E dentro dessa mesma pergunta se há o arrebatamento, quando ocorrerá o arrebatamento em relação à tribulação? Meu Deus, que pergunta, hein? Bom, vamos lá, ó. Eu vou comentar o que é o arrebatamento, vou comentar 3 posições, porém eu aprendi, pastor Henrique, que um professor ele nunca pode expor o seu pensamento. Eu aprendi isso, então eu vou segurar o meu pensamento, tá bom? Por mais que eu sou tentado a falar, mas vamos lá. O arrebatamento da igreja é o rapto da igreja pelo seu noivo, que é Cristo. Será o nosso encontro com Jesus Cristo, a volta dele. Ele prometeu isso no Evangelho de João, capítulo 14. Lembra? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, eis que voltarei para vos tomar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. O arrebatamento é ensinado por Cristo e por todos os apóstolos. Eles falam da volta de Cristo e do encontro da sua igreja com Ele. A palavra arrebatamento aparece na carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E no grego ela aparece com a expressão de arpadizo ou arpazo, que significa ser arrancado com força ou tirado com violência, mostrando que será algo rápido e de forma súbita. Vai ser algo muito rápido, muito dinâmico, ok? Isso seria o arrebatamento, o encontro da igreja com Cristo. Quando se dará o arrebatamento, se é antes da grande tribulação, se é no meio ou se é depois, tem essas 3 grandes escolas de interpretação, que nós chamamos pré-tribulacional, que é aquela que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem a segunda grande escola de interpretação, que nós chamamos de mesotribulacional ou mid-tribulacional, que crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, né? Quando ali quebrar o acordo de paz com o anticristo e a nação de Israel, aí então, quando começar a cair os flagelos da ira de Deus, Deus tomaria a igreja no meio da grande tribulação e levaria ela para os céus. E tem a terceira posição que chamamos de pós-tribulacionista, que acredita que a igreja estará aqui em todo o período da grande tribulação e somente no final da grande tribulação ela é arrebatada, glorificada e desce para reinar com o seu Cristo. As 3 posições
tem as suas fundamentações bíblicas, tem as suas bases bíblicas. As três posições têm textos fortíssimos, argumentos fortíssimos, como também as três posições têm lacunas e brechas que não se fecham, ou seja, tem os seus pontos negativos que tem dificuldade de se interpretar ou de se responder a algumas perguntas que se fazem para essas três posições. Na verdade, tem uma quarta posição, mas essa aí é bem pouco conhecida, que chamamos de preterismo. Ela entende que praticamente todas as coisas do Apocalipse já aconteceu, só aguardando a volta de Cristo. E aí eles também não brigam muito se é antes, no meio ou depois. Mas tem essas três posições sobre a volta de Cristo. Se fosse pontuar cada uma, demandaria muito tempo para falar a defesa de cada uma e as fraquezas de cada uma. Mas tem essas três posições. Eu quero ficar neutro, não quero falar aquilo que eu creio, mas eu sei que a maioria que está me ouvindo aqui é pré-tribulacional, ok? A maioria aprendeu, porque a maioria que está aqui na live são pentecostais, somos pentecostais. Então foi ensinado no nosso meio a visão que nós chamamos de pré-tribulacionista. A maioria em peso aí crê que a igreja não passará pela grande tribulação. Porém, tem crescido muito o número de pessoas que têm migrado para o pós-tribulacionismo, que foi aí a posição majoritária nos pais da igreja. Ou seja, os pais da igreja, em grande maioria, acreditavam que Cristo só voltaria uma vez no final da grande tribulação. Mas tem aí o pré, o meso também, ok? Maravilha, vamos lá. Outra pergunta. O que é a tribulação e como sabemos que a tribulação terá duração de 7 anos? Bom, o que é a grande tribulação? Segundo os próprios apóstolos, né, João, que escreveu sobre o que irá acontecer na grande tribulação, na carta do Apocalipse, Paulo também fala algumas coisas da grande tribulação vindoura, o próprio Cristo, Mateus 24, fala depois daquele dia de grande tribulação, verás o final do Filho do Homem nos céus. É um período de sofrimento extremo que os homens receberão. Ó, só pontuando aqui antes de eu terminar, bastante pessoa que é pós-tribulacionista, hein, pastor? Tá tudo aqui comentando, eu sou pós. Eu tô falando que o pós tem crescido muito e muito e muito. Mas enfim, vamos continuar aqui. O que é a grande tribulação? É um período em que Deus derramará a sua ira na terra dos homens e sobre os homens ímpios. Dá a entender que Deus ele vai cobrar a risca de todos os homens que perseguiram os seus profetas, perseguiu o seu povo, perseguiu a igreja. E Deus ele vai requerer desde o sangue de Abel, ok? Caim matou Abel, né? Desde o sangue de Abel ele vai requerer, que morreu, né? Pelas mãos de Caim. Ele vai requerer desde o sangue de Abel até o último cristão que foi martirizado, perseguido, morto, surrado, espancado, rechaçado pelo homem ímpio, pecador, que nega a Deus e não se curva à vontade de Deus e não reconhece a justificação que Deus mandou, que é Jesus Cristo. Então esse período de grande aflição, sofrimento, de angústia e contenda é Deus derramando a sua ira sobre a terra dos homens. E o pré-tribulacionista, dispensacionalista clássico, revisado em algumas outras linhas dos dispensacionalistas, como eles acreditam que a igreja não estará aqui, tanto a grande tribulação servirá para isso, como também para purificar a nação de Israel, que não aceitou o seu Messias. Seria também um tratamento com o povo de Israel, que aí vai responder essa pergunta que o pastor Henrique fez, ela é dupla, o que é a grande tribulação, e da onde que nós temos a base que ela vai acontecer, né? Da onde que vem essa ideia? Vem lá de Daniel capítulo 9, adiante, que ele fala ali das 70 semanas do Messias, fala do surgimento de um grande líder, do quebramento desse pacto. Então, pegando esse gancho das profecias de Daniel, dá a entender também que esse período de grande tribulação é um tratamento com a nação de Israel, que rejeitou e não aceitou o seu Messias, não conseguiu entender o tempo da sua visitação, quando o Messias veio. O próprio Paulo também corrobora com isso na carta aos Romanos, falando que Deus não abandonou a nação de Israel e voltará a tratar com ela. Então eu responderia essa pergunta com duas posições. Tanto servirá para tratar com a nação de Israel étnico, né, com o israelita étnico, como também servirá para castigar todo o homem ímpio sobre a face da terra e Deus julgar e vingar todo o sangue inocente derramado desde Abel até o último mártir da igreja. Maravilha! Evangelista Wesley, vamos lá.
O que é a Batalha do Armagedon? Muito falado, tem até filme, né? Retratando algo sobre a famosa Batalha do Armagedon. Como vai ser? A Bíblia relata algo sobre isso? Vamos lá, né? Quem nunca assistiu Deixados para Trás, né? Dos anos 90 lá, né? Deixados para Trás 1, 2, 3. Eu assisti aquele filme lá, até chorava. Queria correr para debaixo da cama. De tudo que retratava lá da perseguição. Bom, Batalha do Armagedon, fazendo uma leitura ali do Apocalipse, né? De forma histórica gramatical ou gramatical histórico, que é um método que interpreta de forma literal aquilo que é possível ser interpretado de forma literal, ok? E é um método que eu adoto, eu creio que essas passagens do Apocalipse, elas acontecerão de forma literal. Será uma batalha das nações que acontecerá no vale ali de Josafá, alguns falam vale de Josafá, ou vale ali, é um vale, né, um lugar bem plano, que tem Israel aos pés do Carmelo, aos pés do Monte Carmelo. Coloca depois aí no YouTube, você vai ver aí o Vale de Meguido, né? Vai ser no Vale de Meguido ou no Vale de Josafá. É um lugar bem plano. E segundo o texto de Apocalipse, dá a entender que ali vai haver uma grande batalha das nações contra a nação de Israel, né? Será ali logo no momento da volta de Cristo. Na volta visível, gloriosa, majestosa, retumbante do próprio Senhor Jesus Cristo, com muito poder e muita glória, Apocalipse 19. Então entende que haverá uma batalha ali, né? Uma batalha das nações contra a nação de Israel, para destruir, riscar do mapa a nação de Israel, o país de Israel. E ali naquele momento, então, seria o momento da volta de Cristo para livrar o remanescente fiel de Israel, que nesse período de grande tribulação aí, se converteria ao Messias Jesus Cristo de Nazaré, que seriam alcançados através da pregação aí, do que nós vamos falar daqui a pouco, dos 144 mil selados. Então essa batalha do Armagedon, interpretando aí, usando o método gramatical histórico, de forma literal, ela seria uma batalha lá no Vale do Meguido ou no Vale de Josafá, já dando continuidade com a volta de Cristo e aí cumprindo-se algumas profecias de Zacarias. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras e abrirá um grande vale, fugirão pelo monte dos meus vales. E naquele dia perguntarão para ele, que feridas são essas nas suas mãos? E ele falará, essas são as feridas que me feriram nas casas dos meus amigos. Dizendo isso para a nação de Israel que haveria o rejeitado. Essa acho que é uma da interpretação mais adotada, né? Dentro do método gramatical histórico. Tem bastante pessoa entrando aí, pastor. Danilo, Caio, já tem bastante pergunta já. Danilo, grande abraço. Abraço, meus irmãos. Tem uma pergunta aqui que ela é bem interessante, né? Muitos vão dizer que após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai se extinguir da terra, por exemplo. A pergunta é o seguinte, se após o arrebatamento ainda vai continuar tendo salvação, lembrando que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Se ele não estivesse aqui, quem queria convencer a humanidade de que Cristo é o Salvador? Bom, pastor, essa pergunta com certeza dentro do escopo daqueles que se encaixam na posição pré-tribulacionista, né? Que crê que a igreja sobe antes da grande tribulação. Aí, eis a pergunta, né? Se a igreja sobe antes desse período de grande tribulação, como haverá salvação para aqueles que ficaram na terra? Porque mostra, sim, que vai ter pessoas que não vão negar o nome de Cristo, não vão aceitar a marca do anticristo, né? Isso está lá em Apocalipse 12, 13, lá quando é dado poder, aliás, é capítulo 3, se eu não estou equivocado, quando é dado poder para a besta que subiu do mar vencer os santos. Santos ali são salvos, né? Só que aí o pré-tribulacionista vai entender que aqueles santos desse capítulo ali é o israelita que creu em Cristo, né? Só que tem um porém, como o pastor Henrique acabou de falar. Se com o arrebatamento da igreja o Espírito Santo sobe, não vai estar na terra, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence o ser humano que Jesus é o Salvador é o Espírito Santo. Como que uma pessoa pode ser convencida sem a atuação do Espírito Santo? Isso daí foi refutado lá na época do terceiro e quarto século. Um teólogo pensava assim, chamado Pelágio, foi refutado por Agostinho de Hipona e tantos outros. Isso é inconcebível, não tem como o homem chegar ao conhecimento de Cristo como seu Salvador, à salvação, se o Espírito Santo não agir no coração dele. Isso é impossível. Então, essa ideia, né, dentro do pré-tribulacionista aí, que crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, essa ideia
que o Espírito Santo vai subir com a igreja, ela é totalmente errada. Ela é equivocada. O Espírito Santo não vai subir com a igreja, ele vai estar aqui. Não tem como o Espírito Santo subir com a igreja. Outros detalhes, pastor. Além do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e como vai ter salvação nesse período de grande tribulação, então o Espírito tem que estar aqui para convencer essas pessoas que Jesus é o Senhor. E outra coisa, o Espírito Santo, ele é Deus. E Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista disse, se eu subir no mais alto céu, lá o Senhor está. Se eu descer no Seol é inferno, lá o Senhor está. Para onde fugirei da sua presença? Então não tem como o Espírito se retirar totalmente da terra e não estar na terra. E tem outra ainda, tem duas testemunhas lá no capítulo 11, as duas oliveiras, né, que é um grande passo. Quem são essas duas oliveiras, né, que vão fazer grandes sinais e prodígios maravilhas lá em Israel? Quem vai usar essas duas testemunhas aí? Que eles vão fazer descer fogo do céu, pode fazer água virar sangue, né? Pode fazer várias proezas, milagres. Eles vão fazer isso pelo próprio poder deles. Quem é que dá poder? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai estar aqui, até para quem crê aí que a igreja vai subir antes da grande tribulação, o Espírito Santo ele vai continuar aqui. Maravilha, glória a Deus. Evangelista Wesley, o que é a marca da besta, o famoso 666? Essa semana mesmo eu vi uma reportagem falando acerca de uma vacina que está sendo desenvolvida pelo Bill Gates, né, que vai ser aplicada, e quem não usar essa vacina não vai poder ter acesso a trabalho, a locais de acesso para compra, enfim. O que você acha sobre tudo que tem esse burburinho que tem falado, né? E de fato o que a Bíblia diz sobre a marca da besta? Vamos lá. Eu falei sobre isso na aula aí que eu dei para o pessoal na quinta-feira, imersão do Apocalipse. Eu dei uma aula aí e foi um dos pontos aí que eu trabalhei nessa aula aí que as pessoas ficaram mais estarrecidas com a minha posição bíblica. A minha posição, irmãos, é em cima da Bíblia, não é em cima de especulação, de achismo, do que eu penso, do que fulano pensa, ciclano pensa. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos ir para a Bíblia, e a bandeira levantada na reforma do século XV e XVI é só escritura, só escritura. Então se a Bíblia diz que é, se a Bíblia diz que não é, não é. E indo para a Bíblia você jamais vai chegar à conclusão que a marca da besta ela pode ser um chip. Por que não pode ser um chip? Porque o texto, ele é claro. Ele diz que essa marca será sobre a pele. O termo grego que aparece lá é epi. E a palavra epi, no grego koiné, mostra que é uma marca visível. É sobre, não é dentro da pele. De tal forma que a ideia ali do texto ali de Apocalipse, nós precisamos precisamos voltar ao contexto em que João escreveu. E eu vou fazer uma comparação com algo que você conhece aqui no Brasil, para você entender mais ou menos como será essa marca. Exemplo, vamos lá. Olha só, imagina um dono de fazenda que tem muitos gados. Para não confundir o seu gado e não perder o seu gado, ele marca com um brasão, né? Ele marca com um brasão o seu gado, ok? Para não se perder e saber que aquele gado pertence a ele. Para onde aquele gado for, as pessoas vão ver a marca e vão falar: esse gado é da fazenda de tal, é do senhor fulano de tal. É a mesma ideia. A marca do anticristo, ela vai ser visível. As pessoas que vão receber esta marca, elas vão ter prazer, orgulho de mostrar que faz parte do sistema e do governo do anticristo. Não vai ser algo sigiloso, algo secreto, que as pessoas vão ter e ninguém vai saber. Vai ser algo que a pessoa vai ter o prazer de falar: não, eu pertenço, a marca tá aqui, ó. Eu sigo. Vai ser como um partido político, aqueles que levantam a bandeira da esquerda, a bandeira da direita, sabe? Que bate no peito e fala: eu sou tal, eu sou do partido. Vai ser a mesma coisa, irmão. A pessoa vai ter orgulho de mostrar que faz parte do governo do anticristo. O que eu posso concordar, pastor Henrique, é o seguinte: chip, vacina com chip aí para poder trabalhar ou não, eu posso concordar que já é um prelúdio para as pessoas irem se acostumando e se adaptando com a ideia de serem marcadas. Isso eu posso concordar. Mas que o chip é a marca da besta, eu não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque vai até mesmo contra a posição pré-tribulacionista. Por quê? Porque a posição pré-tribulacionista, que crê que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, a posição pré acredita que a igreja não vai ver o anticristo, ok? E se a marca da besta é o chip já está aí. Cadê o anticristo? Já era para o anticristo estar governando, né?
Se o chip é a marca da besta, a besta é o anticristo. Cadê ele, então, obrigando as pessoas a colocar o chip? Se a marca da besta é o chip, já era, o anticristo está dominando o mundo inteiro e obrigando as pessoas a usar o chip. Ou então, se a marca da besta é o chip e o anticristo ainda não apareceu, realmente o pós-tribulacionismo está certo. Antes de você fazer outra pergunta, peraí, só um momento. Deixa eu explicar o que está sendo perguntado aqui, ó. Número 666, né? 416, 4499, é o meu amigo Caio, né? Teólogo liberal. Não sou liberal não, Caio. Você é liberal, varão. Vamos lá, ó. As pessoas, irmão, eu vou comentar isso ainda sobre a ideia da marca da besta, o que seria a marca da besta. Nos anos 80, falaram-se que a marca da besta era o código de barra, ok? Isso daí foi falado, foi pregado nas igrejas, tem documentário sobre isso. Nos anos 90 falou que era a internet, o computador era a marca da besta, ok? Então agora é o chip. Se Jesus daqui a 10, 15 anos não voltar para buscar a sua igreja, você pode ter certeza que vai ter outra coisa que vão falar que é a marca da besta, ok? Pode ter certeza. Agora, o número 666, todo mundo pensa que a marca da besta vai ser 666. Se for 666, ninguém vai colocar, irmão, porque até o cinema de Hollywood sabe qual é a marca da besta. Ninguém vai colocar, então não pode ser. E como se entender, então, o que é 666, né? Aí pegaram-se ao longo da história, né, a numerologia, a forma de interpretar de forma numérica, que até dentro do judaísmo tem isso daí, né, a interpretação guimatria, né, acho que é guimátrica, né, dentro da guimatria judaica, e colocaram, pegam o alfabeto, né, cada letra do alfabeto corresponde ao número, e foram fazer as contas. Já bateu com Nero, bateu com vários imperadores de Roma, já bateu com o Papa, já bateu com Hitler. Então todo mundo que eles pegam vai dar um jeitinho para dar 666, sempre vai dar. Então nunca dá certo, porque já falaram várias vezes, não, esse é Hitler, Napoleão Bonaparte, aliás, Hitler é o anticristo, Napoleão Bonaparte era o anticristo, fulano era o anticristo, e nunca bateu, porque fazia a numeração no alfabeto, dava certo, mas a pessoa não era o anticristo, poderia ser tipologia do anticristo, mas não era o anticristo, aquele que aguarda-se que a Bíblia já profetizou. Como que eu entendo essa marca do 666? É simples, isso daí é muito simples. Satanás, ele sempre quis imitar a Deus e ser igual a Deus, ok? Para quem interpreta os textos de Isaías e Ezequiel como referindo-se a Satanás, você vai ver lá, falando, subirei aos céus, o mais alto dos céus, colocarei o meu trono à banda do lado direito, serei semelhante ao Altíssimo. Ele sempre tentou imitar Deus em tudo e vai tentar imitar. Até na Trindade ele vai tentar imitar, porque tem a Trindade do mal. Tem o anticristo, o falso profeta e a besta, né? A besta que vai ser dado vida a ela. Então até nisso ele quer imitar. O que eu entendo com o 666? O número da perfeição que a Bíblia apresenta como sendo um dos números de Deus, que número que é? O número 7. 7 dias criou os céus e a terra, 7 trombetas, 7 cálices, né? Os 7 selos, os 7 espíritos de Deus, as 7 igrejas, os 7 candelabros. Então é um número muito relevante que aponta-se para Deus, né? 70 semanas do Messias, 70 anos foi o cativeiro babilônico, né? 70 são separados lá por Moisés, a comissão dos 70, sempre 70. Então o que eu entendo? O 666, pastor Henrique, é o 666 que nunca chega a 7. Ou seja, ele nunca vai ser 7. Ele nunca vai chegar à perfeição. Só Deus é perfeito. Então, o 666 é uma tentativa de ser perfeito, ser igual a Deus, mas nunca vai ser igual a Deus. Nunca vai conseguir. É simples assim. Maravilha, maravilha. Tocha, vamos lá. Aproveitando tudo isso. Pastor, só um momento aqui, ó. John Braga tá perguntando aqui. Ô, meu irmão, você tá indo trabalhar? Amém. Deus te acompanha, vai ficar gravado aqui na bio a live, você pode assistir depois. É que o irmão vai sair para trabalhar, ele tá preocupado, que ele quer terminar de assistir. Vai ficar gravado, você pode assistir depois, tá bom, varão? Vamos lá, Tocha, vamos continuar. Vamos lá. Aproveitando tudo isso, quem é o anticristo? É alguém, é um sistema? O anticristo é islâmico? É muçulmano? Vamos lá, quem é a pessoa do anticristo? Na verdade é um grande mistério, ele é um homem, né? Ele é um homem que vai implantar um sistema. Ele não pode ser um sistema como muitos pensaram, né? Muitos pensam que o anticristo é um sistema religioso, um sistema governamental, mas não. A Bíblia ensina que ele é um homem. A Bíblia ensina claramente que ele é um homem que receberá o poder do dragão. E o dragão é o diabo, ok? Então ele é um homem. A sua origem, ela é especulatória. Uma das posições entende, pela profecia de Daniel, os 10 chifres que foram destacados lá na cabeça do animal que ele viu, e um chifrinho menor que crescia, ok? Que a maioria entende como o anticristo, ou aplica o anticristo.
entende que ele virá de uma nação de 10 países. E qual é o bloco que chega mais perto aí de um ajuntamento de 10 países? Alguns entendem que ele será da Europa, ok? Que ele será da Europa ali, né? Tem aquelas nações ali, né? Tem o G12, G7, G10, mas ali na Europa tem toda uma União Europeia. Muitos entendem que ele vai vir dali, ó, o Caio tá falando aqui, né, que ele pode vir da ONU. A ONU pode colocar ele como grande líder, né? Mas de forma étnica, alguns entendem que ele virá da Europa. Sendo islâmico e muçulmano, talvez seria difícil, por quê? Porque o texto diz que ele vai se opor contra tudo que se chama Deus ou faz culto de adoração a Deus. E o Islã, por mais errado que eles estejam, eles também, de alguma forma, querem adorar o Deus de Moisés, né? Querem adorar Alá, querem adorar Deus. Então dá a entender que ele vai ser contra todo tipo de adoração que não remeta a ele, que não seja dado a ele. Então eu acho muito improvável ele ser um muçulmano ou vir lá do mundo árabe. Eu sou muito propenso a acreditar que ele vem ali da Europa, e alguns também entendem que ele tem aí descendência, ramificações ou ascendência judaica. Pode ser que o anticristo tenha descendência judaica ou ascensão judaica. Por quê? Porque se nós interpretarmos de forma literal aquele pacto que Daniel fala que ele fará com a nação, né, com a casa de Israel, então para a nação de Israel aceitar um pacto com alguém que eles vão até possivelmente entender que é o Messias, teria que ser israelita, né? Teria que ser israelita ou ser ascendente de Israel. Alguns dizem que ele vem da tribo de Dan, né? Só que isso daí demandaria muito tempo para poder explicar e não dá. A intenção é responder as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta, então. Quem são os 144 mil? E aí? Os 144 mil são os testemunhas de Jeová. E detalhe, né? Onde os testemunhos de Jeová celebraram a ceia deles no mundo inteiro, né? Só que é interessante que eles pegam lá o pão, pegam o vinho, só que ninguém participa. Acho que as pessoas nem sabem disso, né? Todos eles pegam o pão, pegam o suco de uva, mas não participam, eles não tomam. Eles falam que só pode tomar a ceia lá quem é um dos 144 mil selados, né? Eles entendem que esses 144 mil são eles, que são escolhidos para morar no céu. Só que na aula de quinta-feira que eu cedi, de imersão ao Apocalipse, detalhe, deixa eu fazer meu merchan aqui de novo. Quem quiser participar aí de 8 aulas do Apocalipse, explicando aí 8 módulos, vou falar sobre muitas coisas importantíssimas. Aqui no meu perfil, na bio, tem o link para você poder se inscrever e participar de 8 aulas do Apocalipse, ok? E lá eu falei sobre os testemunhos de Jeová, eles entendem que esses 144 mil são eles, só que o grande problema é o seguinte, quando Charles Tazel Russell fundou a Torre de Vigia, que foi o primeiro nome que teve o povo aí, testemunho de Jeová, foi o primeiro nome que eles tiveram. Ele não tinha ideia que ficaria tão grande os testemunhos de Jeová. Então ele pegou esse texto aí de Apocalipse, ok? E colocou lá que era eles, né? Os 144 mil que vão seguir o Cordeiro e vão ser arrebatados são eles. Eles entendem que só 144 mil vai para o céu, o resto não vai para o céu, fica na terra. Só que quando nós lemos o texto, nós não entendemos isso. Como o nosso método de interpretação é o gramatical histórico, é mais do que claro. O texto diz, os 144 mil são israelenses, são judeu, ou seja, da casa de Israel, são homens, 12 mil de cada tribo. E detalhe, o texto diz que eles são totalmente puros no sentido de serem virgens, não tocaram em mulher, eles são celibatários, ok? Aí um dia eu conversando com um amigo testemunho de Jeová, eu perguntei para ele, Charles Tazel Russell, ele era um dos 144 mil? Ele me respondeu, sim, ele era um dos 144 mil. Como eu estudei a história de Charles Tazel Russell, eu sabia que ele era casado, ele era pai de família, eu falei, mas peraí, o texto diz aqui que esses 144 mil são homens e são virgens, porque nunca se deitaram com mulheres, né? Nunca teve relação sexual. E aí, como você me explica isso? Aí ele olhou para mim, olhou para um lado, olhou para o outro, não sabia o que falar, falou assim, não, essa virgindade aí é que eles não se contaminou com outras religiões. Falei, meu Deus, que cambalhota. Não é isso que o texto diz. Quando João quer falar sobre contaminação com falsa religião no Apocalipse, ele usa o termo Babilônia. Por que ele não falou aqui então, né? Esses 144 mil não se contaminaram com a Babilônia, mas colocou lá virgem. Se é virgem, é virgem, é virgem, pronto, acabou. Os 144 mil, para mim, são 12 mil judeus de cada tribo de Israel que serão levantados no período da grande tribulação
para pregar para a casa de Israel, ok? Para aqueles que não creram em Jesus como Messias. Eles pregarão para os judeus espalhados no 4 cantos do mundo e lá dentro de Israel também. E assim se cumprindo aquilo que disse Paulo, que Deus não abandonou Israel, mas tornaria a tratar com Israel, ok? Ô, evangelista, aproveitando essa mesma pergunta dos 144 mil, eles vão surgir após a pregação das 2 testemunhas. Isso mesmo? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Vamos lá. Qual é o papel de Israel no fim dos tempos? Agora, em setembro de 2020, tem uma notícia interessante, que eu vi que Israel começou a fazer uns acordos de paz com os países árabes importantes. Né? E tudo isso a gente sabe que o relógio escatológico está ali em Israel. O que você tem a dizer isso? Qual é o papel de Israel pelas notícias que têm acontecido? Né? Qual que é o seu ponto de vista? Né? O que você tem a nos dizer? Show de bola. Vamos lá. Como a nossa interpretação é uma interpretação que nós chamamos, né? Eu me encaixo dentro da escatologia como um dispensacionalista progressivo, ok? Essa é a minha posição. É muito parecido com o dispensacionalista clássico, mas muda algumas posições do dispensacionalista clássico que não tem muita fundamentação bíblica. Então, eu creio sim que Deus tem um plano para a igreja, um plano para Israel étnico, né? Seria um plano aí à parte para a nação de Israel. E eu também entendo que a nação de Israel é um relógio escatológico. Esse acordo de paz, ainda haverá o acordo de paz feito com o anticristo, que vai resolver ali o problema da guerra entre os palestinos, os árabes e os israelenses, né? Porque são 2 povos que moram num pedacinho de terra e fica aquela briga terrível para ver quem vai dominar. E aí, o que é mais citado, mais cogitado, né? Mais cogitado dentro do mundo da escatologia, no mundo dispensacionalista, é que como será dado esse acordo de paz? O que o judeu mais quer? O que o israelense mais quer? Os judeus ortodoxos. Eles querem o templo, né? Querem voltar a sacrificar. Querem voltar a ter rituais, como era no período do Velho Testamento e até o ano 70. Mas para fazer tudo isso, o que eles precisam? Precisam do templo. E não tem mais tempo. Então o que os árabes querem? Os árabes querem a terra, que é um país. Que é um país árabe, né? Que é um estado árabe, por direito. E não tem. Então a ideia é o seguinte, que o anticristo vai fazer um acordo de paz de que jeito? Você quer o templo? Então cede lugar lá para o israelense construir o templo, porque o lugar hoje, onde que é para ser construído o templo, o lugar lá, ele é tomado conta pelos árabes, né? A mesquita de Omar, lá, o de Al-Aqsa, onde era um dos lugares da esplanada do templo, aonde, segundo a cultura judaica, ali dentro daquela mesquita da cúpula dourada, tá a pedra onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício para Deus. E é um dos locais onde foi construído o templo. Então precisaria jogar abaixo aquela mesquita lá para construir o templo. E os árabes não vai deixar aquele ali acontecer de jeito nenhum. Por quê? Porque para os árabes foi dali que Maomé subiu montado no seu jumento para o céu, no jumentinho, né? Por incrível que pareça. Eles acreditam que Maomé foi arrebatado montado num jumento para o céu, ali daquele monte. Por isso que construíram ali a mesquita de Al-Aqsa ou a mesquita de Omar, né? Então a ideia é o seguinte, que o anticristo faz uma paz com Israel e com os árabes, de que jeito? Deixa o israelita construir o templo para voltar à adoração e dá a terra para o árabe. E aí une o útil ao agradável e aí vai ter um acordo de paz. E aí depois esse acordo vai ser quebrado quando o templo for erguido dentro dessa posição aí que crê que voltará a ter um tratamento com Israel. E aí o anticristo se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus e conclamar adoração para ele. Como o israelense, depois do ano 70 que Deus tratou com eles na Babilônia, nunca mais caiu no pecado da idolatria. Deus falou isso por Jeremias, que eles nunca mais cairiam nesse pecado de idolatria. E depois dos 70 anos do cativeiro, Deus tratou com eles, nunca mais eles caíram na idolatria. Eles não vão idolatrar o anticristo, né? Porque mesmo tendo a ideia de que ele pode ser o Messias, eles não adorarão o Messias, a não ser adorar somente a Deus. Maravilha. Aproveitando esse mesmo contexto aí de anticristo, da trilogia e do mal, quem será o falso profeta, né? Apesar que falso profeta tem um monte, mas quem será o falso profeta que vai estar trabalhando em conjunto aí com o anticristo? Né? Qual será o papel dele? Maravilha, vamos lá. O quarteto do mal, né? O quarteto do mal aparece aí no capítulo 13 de Apocalipse, vai ter o capítulo 16, 17, 18 falando do quarteto do mal. Quem é o quarteto do mal? O quarteto do mal é o dragão, que é o diabo, ok? Aí é a besta que subiu do mar,
que é o anticristo. O mar ali simboliza os povos, as nações. O próprio Apocalipse interpreta mar como nações. A besta que surgiu da terra, que é o falso profeta. E a falsa religião, que é a Babilônia, ok? Que todo esse sistema vai apoiar aí o anticristo. E aqui a pergunta do pastor Henrique seria: quem é o falso profeta, a besta que subiu da terra? Vai ser um homem religioso e muito influente, que vai fazer sinais, prodígios e maravilhas à vista dos homens, de tal forma que o texto diz que ele pode fazer descer fogo do céu, e ele vai apoiar o governo e o sistema da primeira besta que subiu do mar, que é o anticristo. Ou seja, ele vai levar o povo a idolatrar e adorar o anticristo, que recebeu o poder do dragão, que é o diabo. Ou seja, adorando o anticristo, está adorando o demônio, está adorando o diabo, o dragão que deu poder para ele. Cogita-se, isso daqui cogita-se, tá? Ok? Não vou afirmar de forma aqui cabal. Cogita-se que o falso profeta, né? Porque muitos já pensaram aí que o anticristo pode ser um papa, né? Que é um dos maiores líderes religiosos do mundo, conhecido nos 4 cantos do planeta aí, que é o papa. Aí a maioria não entende que pode ser ele, porque tem que ser um líder político. Muitos entendem, alguns, não muitos, né? Entendem que o falso profeta pode ser o papa, né? Que pode realizar sinais e maravilhas por ser um grande líder religioso. E o anticristo um grande líder político. Mas o falso profeta será um homem que vai exercer pelo poder satânico sinais, prodígios e maravilhas, né? O texto diz que a besta que subiu do mar vai sofrer uma ferida mortal de morte e de forma extraordinária voltará à vida. Não se sabe se pelo próprio poder maligno que está nela, do diabo, ou até a besta que subiu da terra, o falso profeta, pode operar esse sinal aí na vida do anticristo. Maravilha. Vamos lá, peraí, ó. uma Tem última... uma pergunta aqui, ó. Wesley, falso profeta pode vir da Europa? Sim, Breno. Eu creio que sim. Eu creio que praticamente tudo ali gira em volta da Europa ali. Tá muito ali preso na Europa. Pode falar, pastor. Maravilha. Vamos lá, para fechar o ciclo aí, tem 2 perguntas aqui numa só. Quem vai ocupar o reino milenar? Certo? E o que é o reino milenar, né? O que deve ser entendido como 1000 anos mesmo, no literal, ou é uma figuração, uma forma de linguagem? Bom, vamos lá, vou responder aqui com as 2 posições que entendem totalmente diferente e distintamente o que seriam os 1000 anos do reinado de Cristo. Primeiro eu vou falar sobre a posição que nós chamamos de amilenismo. O que o amilenismo entende? O amilenismo entende que esses 1000 anos já estão acontecendo e são simbólicos. Eles começaram a acontecer com a chegada do Messias. Ali já começou então esses 1000 anos do reinado de Cristo com a sua igreja, ok? Então para eles esses 1000 anos já estão acontecendo, só que tem um grande problema. O texto de Apocalipse 20 diz que Satanás será preso por 1000 anos. Aí o amilenismo entende que essa prisão de Satanás seria no sentido de que ele não pode mais cegar as nações. Ou seja, o evangelho continua chegando às nações, aos povos, e os povos têm crido em Jesus Cristo. Então, essa prisão de Satanás seria como se ele não conseguisse colocar uma venda nos olhos dos homens, para os homens não enxergar Cristo. Seria isso daí, então, a prisão dos 1000 anos. Então, eles interpretam totalmente de forma alegórica esse milênio de paz. Só que eles não se sustentam em cima da Bíblia, só em cima da Bíblia, né? Eles se sustentam em cima da confissão de fé do século XVI, e muito mais em cima de um escrito de um grande teólogo, não vou desmerecer ele, um dos maiores teólogos da patrística, chamado Agostinho de Hipona, um livro chamado Cidade de Deus. É de lá que ele pega a ideia emprestada de um outro personagem da sua época e coloca esse milênio de forma alegórica. Eu comprei essa coleção da Cidade de Deus, comprei do Caio aqui, ó, que ele até brincou para me devolver os livros dele. Eu comprei dele, tem bastante livro bom. Eu comprei esse livro Cidade de Deus e é lá que Agostinho fala sobre essa ideia aí de um milênio figurado ou simbólico, né? Pegando aí as ideias de Orígenes, que interpretava muitas das coisas da Bíblia de forma alegórica. E tem a segunda posição, que é a mais aceita pela igreja ao longo das eras, tanto pela igreja primitiva, como na igreja da época medieval, na igreja da época da Reforma, e na igreja contemporânea, crê no que eu vou falar agora. Crê que esses 1000 anos são literais. Cristo, de forma literal, descerá para a terra, com a sua igreja já glorificada, e reinará 1000 anos a partir de Israel para toda a terra. E quem entrará nesse reino, que é uma das perguntas aí, né?
entrará nesse reino a igreja de Cristo e aqueles que não receberam a marca da besta e aqueles que não apoiaram o governo do anticristo, o falso profeta e a falsa religião e que estarão vivos na vinda de Cristo em Apocalipse 19. Eles entrarão para o milênio de paz, junto com Cristo e a sua igreja. E ali que será as bodas do Cordeiro. Muitos aí, muito foi pregado e muito foi ensinado que as bodas do Cordeiro é nos céus, né? Só que quando você vai ler Apocalipse capítulo 19, verso 7, com a vinda de Cristo, o texto diz, chegadas são as bodas do Cordeiro. Apesar que alguns pegam esse texto chegadas aí e falam que é um método de palavra que João usa para falar de algo que já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer. Então emprega para passada, mas o texto para mim ele é claro, ele diz que vai começar a boda do Cordeiro a partir da vinda de Cristo. Então se as bodas do Cordeiro começam a partir da vinda de Cristo, as bodas do Cordeiro, ela dá início no milênio de paz. E esse milênio de paz é com Cristo, a sua igreja que já desce glorificada, e aqueles que entrarão vivos, que não se dobraram e nem se curvaram ao governo do anticristo, e não aceitaram a sua marca, e não se contaminaram com a falsa religião. Porque com a vinda de Cristo em Apocalipse 19, o quarteto do mal vai cair por terra. Falso profeta, a besta que sumiu do mar, o anticristo, o dragão com a falsa religião, ok? E todo o seu sistema governamental que induziu a adoração ao anticristo e ao dragão. É isso aí, ô pastor Henrique. É mais ou menos isso daí. Maravilha. Só uma pergunta, evangelista Wesley, acerca de que nós estamos vivendo hoje. No seu ponto de vista, em que momento da história nós estamos? Estamos aí no princípio de dores, estamos para entrar na tribulação. É lógico que a gente não sabe, de fato, quando vai ocorrer tudo isso. Mas em que período que você acha que nós estamos passando? Estamos inseridos hoje? É uma pergunta maravilhosa. Eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo, né, é um grande prelúdio. É um dos maiores prelúdios para entrar na grande tribulação. Eu quero dizer aqui que na minha posição, a grande tribulação está às portas, né? Por que eu digo isso? Já teve outras calamidades globais, como a que nós estamos vivendo hoje. Mas da magnitude que nós estamos vivendo hoje, nunca existiu. Essa pandemia, ela paralisou o mundo. Por quê? Porque, perceba bem. O profeta Daniel diz que quando chegasse o tempo de acontecer todas essas coisas, que culminaria no final de todas as coisas, o homem chegaria a medir simetricamente toda a terra. E como que nós conseguimos interpretar essa profecia de Daniel? Que o homem seria capaz de medir milimetricamente a terra, né? Pisar toda a terra. Hoje é possível o homem medir e pisar milimetricamente toda a terra. Em que sentido? Se eu pegar um avião hoje, ainda à noite eu posso estar tomando um café lá nos Estados Unidos, né? Ou na madrugada. Então a acessibilidade para poder viajar pelo mundo hoje, ela é estarrecedora. E essa pandemia se alastrou de uma forma que nós nunca vimos. E é um dos grandes sinais, para mim, do princípio de dores, né? Nós já estamos vivendo aí o princípio de dores. Isso daí, na verdade, começou em Atos capítulo 2. O próprio apóstolo Pedro diz que ali começa o fim de todas as coisas, né? Ele usa o texto de Joel, né? Quando Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então ele pega essa profecia de Joel, capítulo 2, verso 27 a 28, 29, e diz que isso começa a acontecer naquele dia, naquele dia de Pentecostes. Então, desde aquele dia, nós já estamos vivendo os últimos dias. Porém, nós podemos perceber, pastor Henrique, que esse princípio de dores, a cada dia que passa, ele se agrava mais. De tal forma que do ano de 1900 até hoje, 2021, num período de 120 anos, num período tão curto da história, nunca se teve tantas guerras, tantas calamidades, destruições naturais e tantas pestes. Do ano de 1900 a 2021, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Pacífico, Guerra do Iraque, Guerra do não sei o que lá, Guerra da Coreia. Teve tantas guerras num período tão curto. De 1900 para cá, nós tivemos o quê? Tivemos a peste bubônica, tivemos a gripe espanhola, tivemos o surto de SARS, tivemos o surto de HIV, que também é um vírus, tivemos agora a pandemia do Covid-19, e aí vai. Pastor Henrique, eu vou ter que parar aqui agora, ainda vai ter que abrir outra live para perguntas e respostas. Falta 24 segundos para acabar o nosso tempo.
Então eu vou salvar essa live aqui, eu vou entrar de novo, você entra lá porque vai ser um momento de perguntas e respostas. E eu continuo falando minha fala aqui, beleza, pessoal? Vamos lá agora, eu vou finalizar aqui, não entra na outra, tá bom? Ó, falta 10 segundos aqui, beleza? Vamos entrar para a próxima aí.